Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Então Piá Podcast, o podcast mais curitibano do mundo. Como é que está esse meu co-host Álvaro? Estou felicíssimo, estou bem. Estamos Maravilha. aí com coisas incríveis no ar, né? Tesão. Hoje a gente tá com um programa muito animado, a gente tá com um programa muito bacana, muito diferente, muito especial. Vocês já ouviram falar de James Delivery? James Delivery. Basicamente, o James é uma startup, tá? Eu já vou fazer a introdução aqui, tá, Alvin? Manda ver. É uma startup, um aplicativo, começou aqui em Curitiba, aqui nesta terra, nessa Curitiba, tá? E era uma proposta de criar um aplicativo que entregasse tudo, não só comida, como outros aplicativos vermelhos por aí. E esse aplicativo foi lançado em 2016, cresceu um monte em 2017, mais de 800% cresceu em 2017, virou um dos principais aplicativos de entrega do Brasil e uma empresa que surgiu de 7 pessoas e já tá com quase 900 funcionários hoje em dia. E hoje aqui a gente tem para entrevistar um rapaz que esteve lá desde o início, o nome dele é Pedro Henrique, tá? Para os mais prossegados aí, né, com a gente, Pedrique, né? E piá curitibano aí de 28 anos, que até janeiro desse ano ele era CTO lá, era diretor de tecnologia, depois você me corrige daí, Pedro, se eu estiver errado. Mas foi uma das mentes ali que maquinou esse aplicativo, então hoje a gente vai ter um papo muito legal, assim, sobre aplicativo, sobre tecnologia, sobre negócio, sobre inovação, e a gente espera que vocês curtam muito, tá legal? Vamos lá, então, cadê o nosso convidado? Seja bem-vindo! Ai, Pedro Henrique! E aí? Olha só. Seja muito bem-vindo, Pedro Henrique, ao Então Piá Podcast. Como que você se sente em ser o primeiro entrevistado do nosso podcast? Cara, estou me sentindo lisonjeado. Muito obrigado pelo convite, foi super legal. Eu já venho acompanhando o podcast já há um tempo e eu tô adorando. E aí, cara, ser chamado para um podcast eu achei muito legal mesmo. Assim. Sempre quis participar de um. Legal, beleza, maravilha. A gente tá muito feliz de te receber aqui. Mas antes de qualquer coisa, né, Alvinho? Vamos à tradição? Vamos à tradição, pelo amor de Deus. Vamos à tradição do nosso podcast, que é abrir a nossa cervejinha. Você tá com uma cerveja aí, né, Pedro? Boa, sim, eu já recebi aqui, ó, uma cervejinha. Me senti muito influenciador digital. Tive recebidos aqui. Tá certo. Tem que fazer assim, ó. Tem que Não esquece a mãozinha. Cobrir o fundo. Isso. Ai, que cerveja que você pediu aí hoje, Alvinho? Cara, eu confesso que assim, o meu salário demorou a cair, ainda não caiu, aliás, né? Então eu tive que dar um jeito de viver com o que eu tinha. Então, o que eu tinha na minha mão hoje é uma incrível Budweiser aqui, ó. Ah, Bud, né, tá? cara? Pô, eu achei que você ia colocar uma Antártica Sub-Zero aí. Mas... Uma Polar? Isso. Não, era o que tinha. Daí tá escrito várias coisas aqui e ela é uma Lager, né? É isso Sim, mesmo? ela é Lager. Isso aí. Se eu não me engano. Então, uma delicinha. Beleza. É isso, cara. Não tem muito o que falar dela. Pedro Henrique, você quer falar sobre o que a gente mandou pra você aí? Você era um cara que me falou que gosta de IPA, cerveja amarga, forte, carregada. Isso. Certo? Então, foi uma Motum Cavalo. Motum Achei Cavalo. engraçado o nome. É um cavalo, né? Bem coisa de Curitibano. Eu não sei se essa empresa é de Curitiba ou não, essa cervejaria aí. Cara, talvez até. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no... Leia para nós. Oh, meu Deus. Vamos ver, produto para... O Alvinho sempre derruba a cerveja, cara. 100% dos episódios ele derruba a cerveja. Eu abri ela e ela simplesmente espumou inteira. Então, tipo, eu não sei o que aconteceu dessa vez, tá? É de Colombo. Opa, É de Colombo. Olha só. RM. Região Metropolitana de Curitiba. Exatamente. Eu achei bem interessante porque ela diz que é frutada, né? E é o tipo que eu gosto, assim, um sabor mais frutado, mas ao mesmo tempo uma cerveja bem forte. E ela tem 7%. É pra você ficar bêbado, entendeu? 7%, é pra você ficar loucaço hoje. A gente vai... O que eu achei engraçado é que fala American Indian Pale Ale. American Indian Pale Ale? American... É APA ou é IPA, né? Vamos lá, qual que é a parada? Mas tudo bem. Pode abrir? Pô, claro! Por favor, já vai se servindo que a gente vai fazer o brinde enquanto eu falo sobre a minha aqui, que a que eu trouxe é uma cervejaria super tradicional de Curitiba, Bode Brown. Eu peguei uma Blanche de Curitiba aqui, que
Diz que é um sabor muito refrescante com notas de trigo, levedura de pão. Então ela puxa mais assim pra uma de trigo, que eu já tô tomando há algumas semanas. Vou servir aqui pra gente experimentar e fazer o nosso brinde. Nossa, Eu só não tinha o copo correto. Bom, mas isso não tem problema. Ninguém é especialista aqui, a gente é isso aí. Se você tivesse, ia subir muito nível, cara. Não dá. Aqui. A Luana tava dando uma bronca no Álvaro, liga esse som. Então, tava sem som meu pra eles lá da live, mas tudo bem, já arrumei. Tudo bem, vamos fazer esse brinde aqui então. A primeira entrevista do Então Piá Podcast. Triplo aqui, ó. Nice. Seja bem-vindo à sexta-feira. Nossa, que cerveja maravilhosa. Bode Brown é Nossa, uma delícia isso aqui. Nossa. Maravilha. A minha é Cara, bem gostei simples. muito. Gostou? Eu achei incrível isso. Conte, Pedro. Cavala. O que você achou dessa cavala? Cara, é frutado mesmo, assim, o aroma, né? É o que eu curto. Dá pra sentir que é pesadinha, mas é fácil de entrar, assim, tipo, uma boa drinkability. Drinkability, é isso que eu ia falar, uma drinkability. Muito bom, exatamente. E aí, Pedro Henrique? A minha também. Pedro Henrique de Alcântara Ribeiro, tô brincando. Pedro Henrique, quem é você? De onde você vem? Quantos anos você tem? Qual é a sua formação? Me conte mais um pouco sobre você, nos conte mais sobre você e pro público que está assistindo você nesse momento. Cara, eu sou o Pedro, né, mas todo mundo me chama de Pedrique, então, né, dá pra todo mundo me chamar assim. Acho que sempre que me apresento, eu falo isso. Mas, eu, na verdade, sim, eu sempre gostei muito de tecnologia, né, especialmente desenvolvimento de software, e é uma coisa que eu faço já desde bem pequeno, desde criança. Achei que eu não ia trabalhar com isso, porque daí eu resolvi ir mais para a indústria, assim, quando eu fiz faculdade, eu acabei fazendo engenharia de controle e automação. Nossa, tá. E aí, estando na faculdade, depois fiz um estágio na Volvo, e aí, assim, eu falo que eu fiz lá porque quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, eu quero trabalhar na Volvo. Então, assim, o objetivo era trabalhar lá, então eu queria fazer a faculdade para isso. Tá, e o objetivo de você entrar na Volvo era assim, quero trabalhar porque é uma empresa multinacional, não sei o quê, ou por que você queria ir pra Volvo especificamente? Uhum. Cara, eu queria ir porque tinha uma parte de desenvolvimento de tecnologia lá, né, desenvolvimento de produto, então eu trabalhei no que eles chamam de GTT, que é a parte de, realmente, criação de tecnologia, né, de caminhões e ônibus. E daí, estando lá, assim, eu percebi que ser funcionário não era exatamente o que eu queria da minha vida, sabe? Lá o ambiente de trabalho é muito massa, cara, sério, lá é um lugar muito bom mesmo, assim, eu recomendo em absoluto. Certo. Mas não era pra mim, né? Eu queria muito ter o meu negócio. Então, foi aí que até conversando com a Michela, que foi uma das minhas sócias, eu contei pra ela essa vontade, ela também tinha essa vontade, e a gente falou, cara, vamos sair para fazer alguma coisa, para, né, desenvolver aplicativo. Que ano que e era daí, isso? então, isso em 2014, final de 2014, a gente ia falando disso. Uhum. Daí nessa surgiu lá o Apple Developer Academy, que a gente participou, que é um programa que você aprende a desenvolver para plataformas, para a plataforma Apple como um todo, né? Tá. Então, e aí, no final das contas, cara, acabei amando, assim, já sabia que eu gostava disso, mas acabei amando e aí hoje eu, assim, fui, né, sou desenvolvedor até hoje, né? E aí depois, junto com o James, como a gente foi crescendo, daí assim, eu fui mais para uma parte de executivo de tecnologia, assim, que é o que eu faço hoje. A gente vai entrar a fundo nesse assunto, com certeza. Isso. Mas eu queria saber um pouco mais, assim, sobre o Apple Developer Academy, assim. Eu queria entender mais, assim, tipo, como é que é essa parada, pra quem tem interesse, assim, e tá ouvindo que, assim, tem interesse em ser desenvolvedor de aplicativo, alguma coisa assim. O que foi isso? Como é que foi? É aqui? Tipo, é EAD? É aqui de longe? Eu tenho que ir pros Estados Unidos? Como é que funciona isso aí? O que é essa parada? Cara, foi um programa que a Apple ela começou no Brasil, mas agora tem já em alguns outros países, que eles fizeram parcerias com algumas universidades, então aqui em Curitiba foi com a PUC do Paraná, e aí a ideia é assim, eles treinam as pessoas para serem desenvolvedores Apple, né? Você tem
aulas regulares com professores daqui, só que volta e meia vem alguém lá da Apple para dar algum treinamento específico de alguma soft skill, né? Uhum. E aí, assim, um baita catalisador de carreira, assim. Cara, foi incrível o que a gente viveu lá, assim, foram 2 anos super intensos. E aí, assim, o pessoal que participa daquele curso, eu não sei como, mas eu nunca vi um lugar em que tinha tanta gente tão motivada por tanto tempo. Tá, interessante. E aí, isso acontece porque lá eles têm um método de ensino que é o CBL, Challenge Based Learning. Então, você aprende baseado em algum desafio que você mesmo cria para você. E aí, cara, isso dá uma catalisada assim absurda. É muito legal. Ele abre inscrições de 2 em 2 anos. Na verdade, esse ano começou uma turma nova e já foi já. Então, agora, para quem quiser, só daqui a 2 anos. Certo. Só que é incrível, assim, você tem todas as condições para assim, se tornar muito bom. Eles te dão equipamentos, eles te dão, inclusive, uma bolsa de estudos. Você ganha mensalmente para estar lá. Nossa. E antes era presencial, né, num prédio da PUC exclusivo, super legal, muito assim, parece que você entra em outro mundo, mas hoje eu acredito que tá EAD, né, como tudo. Como tudo, exatamente. Sim. Cara, mas eu fico me perguntando assim, e tipo, como é que faz pra entrar? Tipo, é caro? Você paga? Como é que é? É claro que você paga, né, porque a gente tá falando da Apple, né? Não paga nada. É o contrário. Então, é isso que todo mundo fica meio tenso no começo, né? Pensar, esmola tá demais, né? Mas na verdade não. Você não paga nada, pelo contrário, eles te pagam por mês e ainda você ganha todos os equipamentos, né? Na verdade não ganha, no final você compra tipo, por um preço assim, tipo 100zão. Tá, nossa, entendi. Pô, que legal, velho, que legal. Que massa, que pira. Eu queria comentar uma coisa, na verdade, que acho que agora surgiu na minha cabeça. Bom, primeiro, acho que o primeiro precisa falar o seguinte, né? Mais do que o entrevistado do dia, o Pedro Henrique, que está aí, é meu primo. E mais do que meu primo, é meu brother, tipo, desde que eu nasci, assim, né? Tipo, a gente tá junto em tudo, assim, né? Fazendo as merdas, enfim. Fazendo as merdas. E aí, fazendo as cagadas, é isso aí, né? Sabe aquelas cagadas da vida? É isso, é nóis. Só que a gente tem anjinho e tudo, enfim, né? O que eu queria dizer, cara, é que uma das coisas que mais me impressionou na minha vida, e que até hoje impressiona, tipo, quando eu falo às vezes do Pedro pra alguém, eu falo, cara, ele fez isso. Ele, quando ele era pequeno, ele criou um sistema operacional chamado Linec, cara. Que eu queria muito que ele contasse isso, porque tipo, isso é muito... Isso existiu. E só pra concluir, tipo, tem uma pergunta aqui no nosso chat que o Pedro não sabe, mas o título de hoje é Então Piá Podcast, episódio 11, entrevista. Ele já é milionário com 28 anos. Estamos no dia 1º de abril. Mas, enfim, vamos chegar lá depois. A gente já chega lá. Isso, Então, já vai chegar lá. Já vamos perguntar isso aí. Mas, cara, me conta sobre o Linec, cara. Porque, tipo, isso é muito... Como que foi isso, assim? Como foi pra você criar isso, essa viagem, assim? Sim. Cara, então, é que... Eu comecei a programar... assim, na verdade, entrar um pouco no mundo... Né, de se interessar por código, assim, que eu não falo programar porque eu comecei com HTML não é exatamente programar, mas de qualquer forma foi com 9 anos, né, que eu comecei a me interessar por isso, e foi quando minha tia me mostrou, ela abriu assim, o código de uma página, e aquela página tinha sido escrita inteira na mão, sabe, ela não foi gerada por nada. E aí a minha tia foi me explicando ponto a ponto, assim, e eu achei aquilo tipo, absurdamente incrível, né? E daí eu começava eu ficava no computador só estudando e brincando com isso, né? Aí, daí eu aprendi Flash, né, e ActionScript, que na época falavam que seria o futuro. E não foi. Não foi, morreu. Meio que morreu agora. Mas diziam ser o futuro, né? Então eu pensei, cara, vou estudar o que é o futuro, né? Então eu brincava bastante com o Flash e tudo mais. E aí, assim, muitos dos meus amigos, eles tinham Windows 95, né? Ainda, né? Ou 98. E assim, era uma interface feia, né? Na época eu usava o XP.
Que quando eu vi instalando, meu Deus, eu achava, né, incrível, Nossa, era assim, de outro maravilhoso, mundo. ele é muito lindo. Sim. E daí eu pensei, cara, eu podia de repente fazer uma interface mais bonita, assim, né? Que fosse meio que um sisteminha operacional, que tivesse todos os programas ali, fosse assim, super user-friendly, para as pessoas usarem. Tá. E mais que isso, era uma internet sem internet. Olha a minha ideia, olha que bizarro. Como assim, cara? Já é revolucionário. Era o seguinte, a minha ideia era assim, eu criava o CD, né, o compilado ali, né, do Flash, e aí você tinha algumas páginas offline que previamente você me falou que você queria acessar, eu baixaria essas páginas e colocaria no browser que tinha um browser que eu tinha feito dentro daquele sisteminha, né? Uhum. Então, aí você me falava na semana, eu quero acessar o UOL, quero acessar O KD? KD, quero acessar tal e tal e tal coisa. Aí a minha ideia era, eu acessar, porque eu tinha acesso à internet, ia baixar essas páginas, ia colocar num disquete ainda, e daí daria pra pessoa, né, um novo era compilado. 1.4 mega, né, um negócio, 1.14 mega, um negócio assim. Aí eu daria um novo compilado, né, pra pessoa, que daí a pessoa poderia ter acesso à internet e através de uma interface bem mais bonita, user-friendly, e que tinha de tudo. Tinha um Paint que eu fiz, jogo de carrinho, um bloco de notas, um negócio de ver imagens, ver vídeo, né? Então tinha assim tudo básico, né, e numa interfacezinha bem legal. Que louco! Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Alice. Cara, acho que eu tinha 12 anos. 12 anos você criou um sistema operacional. Não, beleza. Criou um sistema bem entre operacional. aspas, né? Ah, não, mas pô, gente, eu Não, com 12 anos eu tava, sei lá o que eu tava fazendo. Comendo terra, né? Comendo terra. Tava comendo telha, tá ligado? Tipo, fala, Kathleen, beleza? pariu. Tudo bom? Meu Deus. Cara, o que eu acho mais... Eu acho que o que mais fecha com chave de ouro esse Linec, cara, é o grande... Tipo, o Pedro, ele não só pensou nisso tudo, cara, como ele pensou nessa venda disso, né? E aí ele criou um slogan, cara, que é o melhor slogan que eu já vi na minha vida, na cabeça de uma criança de 12 anos. Por favor, Pedro, qual é o slogan? O slogan é Linec, não deixe de ser enganado. Ou seja, seja enganado. Cara, que incrível, que incrível. Mas sabe agora uma curiosidade. Ele era assim, Linec da PH Softs. PH Softs era o nome da empresa, né? Da empresa, o cara com 12 anos. Pelo amor de Deus. E aí, assim, agora eu tô abrindo uma outra empresa, e aí essa empresa vai se chamar PH Soft. Cara, que sensacional, cara. Você vê Isso é como maravilhoso. o mundo ele não dá volta, o mundo capota, velho. É impressionante. Nossa, muito bom, cara. Que legal, Muito bom. que legal. Enfim. Então, esse foi o teu primeiro aplicativo. Tipo, qual que foi o teu primeiro app? Tipo, o primeiro aplicativo, assim, depois da Apple Academy lá? Cara, lá dentro, o primeiro que a gente lançou mesmo foi o Cop Now. Ele não existe mais. A ideia dele era a seguinte: eu fiz junto, né, com uma equipe lá no Apple Developer Academy. Era eu, a Michela, o Lucas GG e o Henrique. A ideia era a seguinte: era você ter um local para tirar foto do quadro, né, assim, quando você está na escola ou na faculdade, você tirava foto do quadro e salvava isso de um jeito muito organizado, em cadernos e matérias e tal. E ele era super rápido de tirar foto, era bem legal. Só que assim, foi o primeiro app que a gente fez, né? E aí ele teve 600 downloads, e aí você olhava lá no Analytics, e ele tinha 600 crashes. Todo mundo que baixou, né, teve um crash pelo menos. Tá, ok. Mas tudo bem. Tá ótimo, o primeiro, né? Foi o primeiro. É o primeiro. Né, pô. Tá, e... que interessante. Mas a ideia eu achei legal, cara. A ideia é interessante. Nossa, cara, era muito legal. Era muito legal. Muito bom mesmo. Que massa. E daí vocês não levaram pra frente porque era só uma experiência, é isso? Ele começou... Porque assim, lá dentro a gente tinha alguns challenges, né? Uhum. E um dos challenges era fazer um app em uma semana e meia. Só que assim, era uma época que a gente não... Assim, a gente não manjava, sabe? Nada, né? E aí a gente teve que fazer em uma semana e meia, né? E, cara, ele ficou legal até. Ele foi interessante. Só que tinha uma interface bem legalzinha, né?
o Pomba Design lá que tinha feito, mas, cara, ele depois, assim, a gente não deu continuidade, sabe? Ele acabou morrendo, né? Mas era interessante. Pois é. Isso que eu ia falar. Nossa, uma ideia forte. E daí, eu sei que você criou um aplicativo que era mais ou menos o que o James veio a ser, que foi meio que o TCC da Apple Academy lá, que daí vocês tiveram que desenvolver esse aplicativo para fechar o curso, certo? Isso, então, quando a gente entrou na Apple Developer Academy, assim, eu entrei junto com a Michela e a nossa ideia era, cara, a gente vai sair de lá com a nossa startup, né? Então esse era um fato. Tá. Então tudo que a gente fez lá era voltado a algum produto de fato, né? Então, porque assim, lá você tem uma liberdade muito grande. Tinha gente que queria fazer questões mais acadêmicas, ou um app, assim, voltado à acessibilidade e tal, que é uma coisa super interessante, eu acho muito massa quem se dedica a isso. Uhum. Só que a gente entrou com um foco claro de criar produto digital, né? E a nossa ideia, além disso, era sair com uma startup feita, né? Lá dentro a gente acabou conhecendo o Lucas GG, que entrou junto com a gente. Nossa, os dois, né, Michel e GG, são assim, meus irmãos até hoje. Uhum. Mas no final a gente fez daí o Chama Frete, né? Que daí a gente juntou. Era o trabalho final, né? Como se fosse o TCC do curso, e que seria a nossa startup, né? Então daí o Chama Frete, a ideia era ser assim um negócio como se fosse, eu não gosto dessa descrição, mas para fácil de entender, é como se fosse o Uber, né, dos fretes, né? Frete dentro da cidade. Tá. Tipo de quando você quer fazer uma mudança, alguma coisa. E além disso, ele tinha uma parte que era de motoboy. E aí a vontade final era, assim, a visão, né, do negócio era a gente vai conseguir dar delivery para lugares que não tinham delivery próprio. E daí, no final das contas, a gente fez, tinha um quarto sócio, a gente teve uma briga com ele, e aí acabou que a gente encerrou o negócio antes de entrar no mercado. A gente estava com o produto pronto para entrar, e a gente não entrou no mercado, a gente resolveu fechar tudo. Tá. Mas foi um baita aprendizado, e aí que depois, logo em seguida, surgiu o James. É engraçado, né? Porque, tipo, a essência, o pulo do gato, né? O pulo do gato, como dizem aqui, a essência já estava criada, né? Que a essência, ao meu ver, né? Eu leigo, né? De fora, assim, mas observando isso que você fala, a questão X ali da coisa era, nossa ideia é dar frete para estabelecimentos que não têm o serviço de delivery, né? É dar o delivery para quem não tem o delivery. Então, assim, o restaurante, a lojinha e tal, que não tem o delivery, a gente quer dar a possibilidade de pedir de qualquer lugar, entende? Basta estar cadastrado lá, teoricamente, assim, né? E é isso que não tinha na época, né? Tipo, na época que o James foi lançado, não tinha. No máximo tinha alguns aplicativos o iFood já tinha nessa época? Tinha. Na verdade, sim, a concorrente do Chama Frete diretamente seria a Log hoje, que faz esse trabalho de motofrete mesmo. Tá. E daí, agora, assim, o Chama Frete, assim, eu digo que ele tinha uma... Assim, a vontade, fim, era muito parecida do James, né? Mas eram negócios bem distintos. Tá. E aí, no James, lá em 2016... a gente falava que a gente tinha um oceano azul pela frente. Por quê? Porque antes, assim, quem que era forte já no delivery por app? Era o iFood. Tá. Só que naquela época, o iFood já fazia 2 milhões de entregas, né, por mês. E eles estavam vendo um momento de expansão muito intensa, que eles estavam comprando vários e vários apps. Eles compraram, nossa, uma penca de app. E aí... eles faziam, na verdade, eles eram um marketplace, né, de restaurantes que tinham delivery próprio. E aí a gente chegou dizendo, cara, a gente não faz mais só restaurante, a gente faz qualquer coisa, e ao invés de você pedir pro estabelecimento, ou seja, você estar fadado àquele estabelecimento que tem seu próprio delivery, você pede pro James, que é um amigo teu, que tá na rua, que vai em qualquer lugar para você. Então, na época, só 30% dos restaurantes tinham delivery próprio. E aí o mercado do iFood lá na época era só esse, 30% dos restaurantes. E aí a gente falou, não, a gente não é só 30% dos restaurantes, é 100%. E mais do que restaurantes, é qualquer coisa.
Então, essa aqui, assim, a gente via como sendo um oceano azul. Na época, foi o primeiro e era único, né, lá em 2016. Sim. E aí o mercado mudou em absoluto, né, mas lá na época era assim. Totalmente, né? Hoje em dia tá totalmente engraçado, porque eu percebo que... Eu não sei, né? Eu posso estar falando bobagem aqui, mas a minha impressão é que vocês pensaram um pouco além, sabe? Então, assim, todos os outros apps depois meio que seguiram o que o James começou a fazer, sabe? Que é essa questão de você... Todo mundo tá tentando seguir essa ideia de que você pode, tipo, pegar de qualquer lugar, de farmácia, qualquer lugar possível, assim, sabe? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa, qualquer momento, assim, Sim. Né? Sim. Assim, isso... que nem, por exemplo, a Rappi, ela veio, né, da Colômbia, né? E eles começaram até um pouquinho antes da gente. Isso lá, né, na Colômbia. Quando eles estavam para chegar aqui, obviamente, a gente já conhecia eles antes deles entrarem, né? Só que, né, não tinha super ideia quando começou mesmo, assim, o início do início. Aí teve a Glovo também, que entrou e acabou saindo do Brasil. O iFood daí migrou para o Full Services, né? Que a gente chama esse, né, quando faz toda a cadeia, então recebe o pedido e faz a entrega, daí o Full Service. O iFood também começou a fazer, ele começou primeiro a fazer através de um outro app, que era deles mesmos, que chamava-se Spoon Rocket, só que era só de restaurante, né? Só que assim, e depois eles migraram todo mundo pro iFood mesmo, e o iFood ganhou mais força ainda, né? Só que assim, isso é muito comum, sabe, nesse meio de produtos digitais, que você sempre começa com o mais simples, né? Você entende muito bem aquilo e daí depois você vai aumentando o teu escopo, né, e vai melhorando. Foi exatamente o que o iFood fez, né? Isso eu ouvi, eu assisti uma entrevista tua que até você comentava bastante sobre isso, né, que é o MVP, né, que é iniciar o troço, iniciar o produto com o MVP, que é o Minimum Valuable Product, é isso? Isso aí, né? É o produto minimamente viável, né? Então, assim, você constrói ele... É o produto mínimo viável. Mínimo viável, isso. Então, você constrói, tipo, o mínimo para ele começar a funcionar, aí, à medida que a operação vai acontecendo, você vai agregando coisas para melhorar, para consertar problemas, para expandir, etc e tal, né? Acho que até dá para você falar um pouco a respeito de... Na verdade, antes... Eu queria entender... A gente já tá entrando sobre o James, né? Mas eu queria entender, assim... Porque você não foi o cara que, tipo, começou o James, assim, né? Até porque precisa de dinheiro pra você começar um negócio desse tamanho. Mas, assim, como é que foi o início, assim, de vocês que tinham a ideia e já tinham um produto meio que pré-feito, assim, já na linha da coisa? E daí, como que foi o encontro, assim, com os caras que foram os idealizadores da marca mesmo lá e tal? Como é que foi esse encontro? Quem são essas pessoas e tal? Conta um pouco pra gente. Isso, então, eu não sou um founder do James, né? A gente fala que eu sou um quase founder, né? Que foi o seguinte, tinham, assim, os 4 founders do James, né, que daí o Lucas, o Ivo, o Juliano e o Eduardo. Eles estavam estudando em Berkeley, na Califórnia, e aí lá, cara, Vale do Silício, você entra na pira de empreender, né? Lá essa é a meca do empreendedorismo. E aí eles, né, viram esses negócios dando muito certo lá, e acabaram tendo a ideia, né, de criar o James. Aí eles acabaram fazendo o MVP do James. E aí, qual que foi o MVP do James? O MVP foi somente um aplicativo iOS extremamente simples e uma plataforminha web para você ver os pedidos chegando, né? Só que ele era, nossa, absurdamente simples, essa plataforma web também, nessa interface web. E aí, esse era o MVP, né? Para o cliente final, parecia que, cara, tava assim, tudo perfeito já, ele via... Peguei, cheguei, entreguei, tudo marcandinho, os checkpoints, na verdade era a gente mesmo lá no WhatsApp, Marco, peguei pra mim. Daí peguei. É assim que começa. Então, assim, foi feito o MVP, e aí eles vieram operar, né? Então eles voltaram pro Brasil, eles são de Curitiba, vieram para cá, e iam começar a operar em Curitiba, né? Daí lá a Direria.io, que foi a software house lá de Nova York, que fez o MVP, já tinha entregue e tal, então, cara, foi começar a operar.
no que tava começando a operar, né, ali no primeiro mês, o Lucas, que hoje é o CEO, né, da empresa, ele chegou para mim, a gente já se conhecia, ele chegou e falou, cara, olha, nós 4 entendemos muito de negócios e finanças. Eu preciso de alguém que entenda de tecnologia, sabe? Porque isso aqui é uma empresa de tecnologia, né? Então, pô, entra na sociedade com a gente, né? Ele falou. Aí eu falei pra ele, cara, eu entro se eu puder entrar com os meus parceiros, né? Que eu já tinha uma sociedade, já que era a Michelle e o outro Lucas, né? O Lucas GG. Sim, o GG. GG. Aí... Daí... Ó, o corona. Aí a gente, tô brincando, aí a gente, pessoal, vamos fazer um teste primeiro, né? Já ninguém se conhecia, né? Pô, já ia fechar a sociedade, não tinha como. Sim. Então a gente fez lá um primeiro trabalho junto com o James. E, cara, os 7, né? Então os 4 founders e mais nós 3, a gente se gostou muito e daí formou ali, né, os 7 sócios iniciais do James. E aí a gente entrou no risco total, não tinha salário, não tinha absolutamente nada. Sim. A gente tava lá só pela nossa participação na sociedade. E, cara, um sonho absoluto, né? Ficava lá numa kitnet, um apartamento residencial emprestado. O pessoal do prédio odiava a gente. Eu já vou entrar sobre o assunto da kitnet. Até vamos entrar sobre esse assunto, mas eu queria saber, assim, porque uma coisa que eu fiquei muito curioso, assim, quando eu ouvi essa história em uma outra entrevista tua e tudo, cara, eu fiquei curioso, assim, tipo, tá, mas como que você colou com esses caras, assim, como é que foi esse contato? Foi, tipo, você considera que foi, tipo, pura sorte, assim, foi puro timing, que foi uma coisa de... Não. Como é que foi esse contato, assim, sabe? Tipo, tudo bem, você tinha conhecimento, você tinha já tudo, a bagagem e tal, mas quando você conta, assim, parece que o troço, tipo, você tava deitado, né, lá, e daí surgiu, assim, sabe? Nossa, só quer montar uma empresa gigante aí? Cara, é que assim, primeiro que lá, naquela época, era uma promessa, era um sonho, literalmente um sonho. Sim, claro. E aí, o Lucas me conheceu através, na verdade, né, do irmão do Álvaro, né? Que me apresentou uma vez, porque eles tinham voltado, né, lá do Vale, e aí o Lucas perguntou, tava conversando, falando sobre isso e tal, deu Feco, né? Não sei se podia falar, mas... Claro, Felipe, irmão do Álvaro. O Felipe, irmão do Alvin, ele falou, cara, o meu primo tá trabalhando com os negócios da Apple lá e tal, né? Ele nem sabia direito o que era, mas falou, cara, ele programa, ele faz aplicativo, né? Então, converse com ele, né? E aí a gente foi tomar um café um dia, só pra se conhecer. Isso é uma coisa muito comum no Vale, sabe? Você só marca um café totalmente despretensioso pra se conhecer, literalmente, tipo, oi, prazer, eu faço isso, tchau, né? E foi o primeiro café. Aí a gente já se conhecia assim. Aí depois, quando surgiu ali a necessidade dele veio me procurar, né? Só que assim, todas essas coisas, eu digo que não é bem sorte, sabe? Só que é só sorte, né? Mas é que você tem que estar preparado para agarrar uma oportunidade, né? E ali naquele momento, por sorte, nós estávamos, né? Então surgiu a oportunidade e nós estávamos preparados para agarrar aquela oportunidade. Na verdade, eu nem considero que seja sorte que vocês estavam preparados, né? Eu não sei se era isso que o Alvin ia falar. Cara, na verdade, tipo, eu já ouvi dizer que sorte é a mistura de você estar, tipo, com o conhecimento que você precisa naquele momento e com a chance aparecendo ao mesmo tempo, entendeu? Então, tipo, isso é a sorte, né? Mas tipo, eles tinham toda a preparação que foi fruto de um trabalho, entende? De uma dedicação, entende? Não foi assim, tipo, isso eu falo assim, tipo... coçando em casa... não tava esperando, entendeu? A gente tava indo atrás disso, sabe? A gente passou ali mais de um ano, assim, estudando mais muito mesmo, sabe? E era uma época que daí eu tava indo na faculdade, minha faculdade era integral, e mais o estágio e mais lá o Apple Developer Academy, né? Então, assim, era a época que eu acordava 6 da manhã, né? Começava às 6 da manhã, chegava em casa 1 da manhã e só dormia um pouquinho, né? E ia, né, no pau brabo ali. Só que, cara, quando você tá afim de uma coisa, não tem, cara. Quando você tá com
aquela vontade, aquela gana, sabe, por querer fazer acontecer. Não sei se a palavra é gana, porque talvez gana venha de ganancioso, né? Mas motivação, né? Realmente motivado, porque, cara, você faz acontecer, entendeu? Então, tá com tesão, tá com tesão. Tá com tesão, isso aí, exatamente. Essa é a palavra. Você tá com tesão, cara, você faz acontecer. E aí a gente tava pronto. E o mais engraçado foi que, assim, todo app, ele é uma interface, na verdade, né? E aí por trás você tem que ter ali um API, na verdade, é a parte do servidor, né? Que todo mundo fala, o servidor, né? O servidor caiu, né? Então, a parte do servidor, você tem N tecnologias também para desenvolver aquilo. E por um acaso, lá dentro do Apple Developer Academy, um aluno lá de dentro, o Paulo Monsores, que até hoje é um super parceiro meu, ele fez um workshop ensinando o pessoal Ruby on Rails, que é um framework de aplicação web, assim. E aí a gente pensou, cara, foi o que a gente teve contato, então vamos começar a fazer as coisas assim. Aí a gente começou a aprofundar no Ruby e tal. E aí, por um acaso, o MVP do James foi feito em iOS, né, que é o que eu não entendia muito bem, com o back em Ruby on Rails. Nossa. Isso sim, por um acaso, absurdo. Né? Então, parece que as coisas se casaram muito bem, sabe? Pois e aí, quando eu vi aquilo casando tudo tão bem, eu pensei, cara, só pode dar boa. Só pode. Isso, né? É isso. É isso sobre sincronicidades também que a gente falou na live passada, né, Isso. cara? Tá aí, ó. Entendeu? Tipo, o cara foi lá, trabalhou pra isso, de repente veio a oportunidade certa pra pessoa certa. Cara, é muita sincronicidade. No momento certo, é muito. E você tem que, tipo, agarrar a parada e ir embora, né, cara? O Pedro fez isso. Na minha vida, esses momentos que acontecem assim, eu e a minha noiva, a gente só fala assim que é Deusão, né? Foi Deusão. Porque, cara, Deusão. Não é possível, tem umas paradas que foi Deusão, velho, não é possível. Mas, Deusão, cara, daí beleza, juntou esse monte de mente sensacional com uma ideia top no momento certo. E daí vocês começaram, como você disse, no alto risco total, assim, sem nenhuma garantia de nada, numa kitnet. Como é que foi essa pilha da kitnet aí, o QG kitnet de vocês aí? Como é que foi isso? Era muito massa, porque quando eu imaginava uma startup, naquela época, eu tinha uma visão super romântica, e a gente era muito ingênuo, mas assim, ingênuo num nível absurdo, tanto que a gente ficou um tempão, cara, sem fazer contrato, na verdade. E a gente se identificava de domingo a domingo, sabe? Então, era muito louco isso de pensar. E assim, a kitnet, ele era um apartamento residencial, obviamente, e ele era emprestado, né? Então, a gente, né, não pagava aluguel ali, era emprestado. E aí, era muito pequeno. Era pequeno mesmo, assim. Então, era uma salinha pequena, uma parede da sala era a cozinha, e aí tinha só um banheiro pequeno e um quartinho, que daí daí depois, né, eu, a Michelle e o GG, a gente ficava mais naquele quartinho, assim, espremido. E tinha, por sorte, era a unidade que tinha um gardenzinho, assim, que dele tinha ali uma areazinha externa um pouquinho maior, né, do que os outros apartamentos. E aí era uma época que os entregadores ficavam bastante com a gente, né, porque daí começou a ter entregador. Daí tinha, assim, por dia uns 2 entregadores, né? E aí os caras ficavam com a gente ali. Tá. E aí, assim, não tinha nem lugar nem pros caras sentar, né? Então, aí um dia eu vi na rua uns tocos de madeira, assim, uma palmeira que tinha sido cortada. Aí eu peguei aquele toquinho e os caras sentavam no toquinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara, não, e tipo, era um banheiro. Quantas pessoas estavam trabalhando lá nessa época? 7? Então, eram 7, né, que eram na empresa, mas daí os 2 entregadores por vez, daí teve uma época que tinham 4 por vez e tal, né? Era tipo, de 9 a 11 pessoas, assim, com um banheirinho numa... Então, só que top. Aí é um prédio residencial, e aí pensa que fica entrando e saindo gente a todo momento, sabe? Nossa. Os caras odiavam a gente, tá sério? E a gente ficava até de madrugada, todo dia, né? Nossa, andando o tempo inteiro, assim. Caraca. E chegou a dar problema com o vizinho, assim? De tipo. Sim, os caras reclamavam, porque. Assim, pra aguentar também a pancada, a gente também se divertia muito, né? Então, cara, toda noite tinha uma bebida lá, um vinho, alguma coisa assim.
cerveja e tal, e a gente jogava CS bastante também entre a galera. Mesmo operando, né? A operação rolando, a gente jogando CS e tal. A cair a internet, a gente pegava a internet da academia do lado. Então, isso, eu ia perguntar isso pra você. Eu tenho fontes. As fontes me informaram que o James começou com o Wi-Fi roubado na academia vizinha. Sim. Denúncia. Porque nossa internet era muito ruim. Era muito ruim nessa internet. E daí a gente, às vezes, roubava a internet da academia do lado. Que beleza. Fantástico. Você vê, a empresa de tecnologia, um dos maiores aplicativos do Brasil, uma startup aí foi comprada por uma super empresa gigantesca. E como é que começou? A gente roubava o Wi-Fi da academia. É isso. Ai, que impressionante. Cara, eu lembro com uma nostalgia maravilhosa daquela época. Legal, cara. E daí esse foi o começo, né, tipo, da parada, assim. E eu também, eu queria saber um pouco mais, assim, porque, tipo, eu também ouvi falar que bem no início, nesse momento inicial aí, quem fazia as entregas mesmo eram vocês. É isso mesmo? Sim. Tanto que, assim, quando começou, de fato, né, até um pouquinho antes da gente entrar, né, que a gente acabou entrando já nos primeiros meses ali, como eram os 4 founders, daí, na verdade, 2 ficavam na rua e 2 ficavam na operação, né? Tá. Ficava ali recebendo os pedidos, marcando todos os status que eu falei lá, né? Manejando os pedidos e fazendo pedido por telefone nos estabelecimentos. Então, 2 ficavam na operação e 2 saíam pra rua. Daí depois que a gente entrou, daí a gente ficava se movendo, às vezes na operação, e ia pra rua também fazer entrega, né? E isso foi muito legal, porque depois, quando a gente foi desenvolver o MVP do app do entregador, nós éramos entregadores. Então, foi muito mais fácil entender as dores, né? E o que realmente era importante. Sim. E assim, foi uma experiência super legal. Nossa, super legal mesmo. Que a gente, cara, eu fiz, daí depois eu fui olhar a minha conta, eu fiz umas 200 e poucas entregas, eu mesmo. Você ia de carro, assim? Ia de carro, né? Uhum. Cara, e é interessante isso, assim, né? Porque, tipo, talvez se vocês não tivessem tido essa experiência do operacional, tipo, da ponta lá, né? Que é o cara que tá prestando o serviço, né? Talvez não tivesse, na hora que vocês desenvolveram esse aplicativo irmão, né? Que é o aplicativo do entregador, talvez não tivesse acertado tão bem, assim, né? Talvez tivesse mais problemas, né? Porque eu acho que assim, é uma prática que devia ser mais feita, assim, né? Tipo, a pessoa que tá gerenciando a empresa sentir o que é trabalhar na ponta mesmo, pra ter essa experiência, né? Pra saber realmente o que acontece, tipo, quem você falou, as dores, assim, do que o funcionário de ponta da empresa dele tá sentindo, né? Exatamente, cara. Isso daí faz muita diferença e assim, startup, quando é no começo, você faz coisas que não são escaláveis mesmo, sabe? Porque aqueles poucos clientes que você consegue, você tem que encantar em absoluto, sabe? Então, você tem que resolver tudo e você faz coisas que não são escaláveis, que nem a gente fazer entrega não é escalável. Chegou um ponto que depois, quando a gente começou a crescer, que, assim, quando a gente... Putz, eu lembro certinho, que a gente falava, né? Putz, explodiu, tá explodindo, vamos todo mundo pra rua. Daí a gente ia todo mundo desesperado, ia fazer entrega também. Isso adiantava, isso funcionava. Sim. Mas depois chegou um ponto que, meu Deus, explodiu, vamos pra rua. Já não adiantava, sabe? Não dava conta. Porque daí já tomou uma escala diferente, né? Daí você tem que pensar daí como que você consegue, através da tecnologia, resolver esse problema na escala. Mas lá no começo, cara, você faz das tripas coração pra fazer funcionar, né? Aproveitando aqui, a Kathleen, nossa espectadora aqui, ela tá fazendo uma perguntando o que te motivava. Qual que era a tua motivação? Aquele tesão que a gente falou mais cedo. Cara, eu tinha um tesão muito grande em pensar que eu tava tendo um negócio meu. Isso era um desejo meu desde muito criança. Então, quer dizer, eu tenho tesão de, tipo assim, quando eu tenho participação e tudo mais, eu tenho um negócio meu, porque quando você vê a empresa crescendo, você tá crescendo junto, né? E só assim de estar nessa coisa que era tudo muito rápido, dependia muito de você, sabe? Se você não fizesse, aquilo não ia acontecer. Então, isso me dá um tesão enorme.
Na hora de programar, todo mundo sabe lá no começo que eu cantava muito enquanto estava programando, e eu canto extremamente mal, né? Então, só que assim, quando eu tô fazendo isso, é que eu tô num flow ali, de que, cara, me arrepia, sabe, de pensar, eu adoro aquilo, eu acho muito massa. Eu não sei explicar, cara, quando eu consigo, porque assim, em programação você fica batendo a cabeça, batendo a cabeça, até que quando você resolve, cara, parece que você é um deus, assim. E aí eu me motivo muito com isso. Mas no final, assim, é criar negócio, sabe? Fazer negócio, eu acho isso, assim, tipo, um tesão sem fim, sabe? Tanto que eu lembro quando eu era bem criança, eu falando com meu pai, eu era bem criança mesmo, e eu falando com ele, pô, pai, por que você não faz uma poupança junto em dinheiro e aí você abre uma empresa? É só isso. Só essa. 2 passos. Dinheiro e empresa. Que ótimo. Caraca. Mas, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né? No fim das contas, o que o Pedro parece que tá falando, me corrija se estiver errado, mas parece que você é um bom líder, né, cara? Tipo, porque você tá vivendo o todo, né, do que tá acontecendo, sabe? E ao mesmo tempo, tipo... com essa vontade, assim, de tipo, cara, eu quero ir pra frente, quero chegar lá, é lá que eu tô, então, tipo, eu vou fazer Espírito o que tiver que fazer, empreendedor, né? Isso. Uma mentalidade nesse sentido, assim, né? O que é bem interessante, né, cara? O que eu queria verdade, ter. Isso até é uma habilidade que você daí tem que desenvolver, né? Eu tive que desenvolver isso na força bruta ali, porque você não faz nada sozinho, em absoluto. E tudo são pessoas, tudo. Não existe negócio sem pessoas. O teu cliente é uma pessoa, aí a gente era um marketplace de 3 pontas, né? Então as 3 pontas são formadas por pessoas, os entregadores são pessoas, os estabelecimentos parceiros são formados por pessoas, quem compra de vocês são pessoas, quem vai trabalhar com vocês são pessoas. Então, cara, você tem que saber trabalhar com pessoas, né? E aí, para isso, você tem que saber gerenciar, e saber gerenciar é saber liderar, e é uma coisa que você aprende. E eu não sabia isso, cara, eu tive que me desenvolver, errei um monte no caminho, tipo, um monte mesmo, um monte de coisa assim que eu olho e penso, puta, cara, né, que cagada mesmo, mas, assim, você vai aprendendo, cara, você aprende na marra, cara, não tem. Tropeçar, tem que botar a cara, né? Acho que é isso, botar a cara, assim, e fazer o troço. E vai errar, daí vai fazer de outro jeito, vai errar, vai fazer de outro jeito. A questão é manter sempre indo, né? Não errar e daí, tá, chega então, sabe? Isso, exatamente. Eu acho que a gente acertou mais do que errou, porque, né, a empresa deu de certa forma certo até agora, né? Então, no fim das contas. É isso que importa. Mas é engraçado porque, tipo, você é um pra dizer, né, que, cara, a gente tem muito medo de errar na nossa vida, né, cara? A gente acha que o erro, meu Deus, a gente erra, daí puta, errei, tem que pedir desculpa, tem que... Mas no fim, tipo, você com certeza colheu muito mais erros do que acertos na tua vida, tipo, e é isso que faz o que, né, você chegou onde você chegou, né? Como que é? Você agora é um milionário com 28 anos. Mas enfim, né? Tipo, no teatro eu acho muito curioso isso, cara. Que a primeira coisa que a gente trabalha com o ator, pelo menos no teatro que eu fazia, era com o erro, né? Porque, cara, não adianta, a gente tem que aprender a lidar com o erro. Se a gente não lida com o erro, a gente não sai do lugar. Saca? A gente fica querendo acertar, cara, não sai do lugar, velho. Exatamente. Se você tem medo de errar, você não faz nada, né? Cara, é que assim, você simplesmente tem que fazer, entendeu? É isso, é só fazer, né? E aí saber fazer uma empresa de tecnologia. Lá em 2016, eu sabia fazer? Não sabia fazer. Óbvio que eu não sabia fazer, né? Só que ir lá, fazer entrega, fazer os primeiros programas, tal, eu sabia fazer. Né? Então eu fiz aquilo que naquele momento precisava fazer. Né? E aí, a cada vez que você vai descobrindo um novo desafio, você vai vencer ele. Aí você vai passar para um novo desafio, você vai vencer ele. Aí você chega num desafio e você pensa, cara, não tem como. A partir de aqui foi o limite. Aí você vai lá e passa por ele. Aí você passa por ele, você olha pra trás e não era nada, cara. É muito pequeno. Aí você vê, tem outro 1000 vezes maior na sua frente. E aí você passa por ele. Daí você olha pra trás e pensa, cara, era fichinha, né? E aí é assim, cara. E acho que isso vale pra tudo. Isso é crescimento, né, cara? É crescimento. Uma coisa que eu queria comentar, cara, é que, tipo, um dos maiores empreendedores que temos aí, que é um bilionário, que agora me fugiu o nome dele, que vocês sabem quem é que eu estou falando, que é aquele do WhatsApp.
sim, o Flávio Augusto. Isso, Flávio Augusto, que aliás, eu sei que o Pedro se espelha bastante nele, né? Sim, Mas esse cara, ele diz que empreendedores são resolvedores de problemas, né? Então, tipo, é uma coisa meio assim, né? Tipo, putz, o Pedro Henrique, tipo, tinha um problema, saca? Resolvi esse problema. Vou lidar com o próximo problema. Resolvi esse problema. Lido com o próximo, né? Exatamente. E as coisas acontecem e aí, tipo, essa grande coisa que parece que tem uma distância gigante entre quem é o Pedro e quem é, né, quem é o ser humano, assim, saca? No fim, é um resolvedor de problemas, né? Exatamente. Mas cara, assim, só rapidinho um Manda adendo sobre isso, né? É que... Pô, tô falando demais, eu acho. Mas... Tá assim, lindo. Eu conheci daí nesses anos, né? Muita gente que, assim, tiveram outras startups de muito, até mais sucesso que o James. Eu conheci executivos gigantescos, né, de empresa tradicional. Eu conheci muita gente, sabe? E uma coisa que eu percebi é que, às vezes, eu olhava para esses caras antes e daí eu pensava, cara, são semideuses, os caras devem ser, tipo, muito foda, eles devem chegar, sentar e pá, fazer isso aqui. Cara, no final das contas, não. São pessoas normais. Né? São pessoas normais, cara, que simplesmente estiveram expostos a alguma coisa e, por estarem expostos, eles buscaram meios de vencer aquilo, né? E cresceram com aquilo. E aí eles têm algumas experiências muito interessantes, né? Só que assim, não é uma pessoa normal, exatamente como qualquer outra, né? Então, isso é muito legal, sabe? Tipo, tem uns mitos assim que não precisa, sabe? A gente fica com a impressão de que as pessoas de sucesso, elas são diferenciadas, especiais, superdotadas, inteligentes, talentosas, né? E tal, mas na verdade, assim, é trabalho, né, cara? É trabalho, é dedicação, é foco, é estudo e daí, claro, executando as coisas com competência, solucionando os problemas e tudo mais, é isso, né? Mas não são deuses mitológicos que vieram pra, tipo, né, fazer assim. Pois é. Mas, cara, muito bonito isso, super profundo essa questão toda, mas agora eu quero saber da história do Viagra. Por favor. Então, que história é essa do Viagra? No começo, a gente fazia todas as entregas e tudo mais, e especialmente no começo, as pessoas, assim, os early adopters, né? Early adopters é assim, quem começa a usar o teu produto muito cedo. Né? A minha noiva foi uma dessas, ela começou a usar já lá no início, ela, vou testar isso aqui, vamos ver se funciona. Que massa. Não, muito 10. Então, assim, o pessoal entendeu muito bem o conceito, sabe? Esse pessoal bem do começo, assim. Até porque era muito do boca a boca e tudo mais, né? E aí, como você passa de amigo para amigo, você consegue explicar melhor. Então, o pessoal entendeu muito bem o conceito de pedir qualquer coisa. Então, a gente entregou de tudo. Então, bolinha de tênis, cartão SD, desentupidor de privada, cara, tudo saco de pancada, churrasqueira portátil. O cara tava com um problema em casa, ele precisava de um desentupidor urgente, né? Não, agora. Era tipo bem de noite, assim, era quase meia-noite. Tipo, fudeu forte, cara. Traz o desentupidor. Eu preciso do desentupidor agora, eu vou usar o jeito. Você tá entendendo? Eu pago, né? O quanto for, sabe? Cara, então assim, tinha de tudo, né? E aí, assim, o pessoal começou a pedir coisas na farmácia que tinha vergonha de ir até a farmácia comprar, né? Que e comprar pra alguém. Cara, né? que legal. Então, cara, o que saiu de Viagra é um absurdo. Assim. Então, teve uma vez que o entregador, né, ele foi, e ele tava de bike, né? Quando ele comprou o Viagra, e daí era um hotel. Ele chegou no hotel e, por um acaso, o hotel falou, cara, pode subir lá pra entregar na porta. E aí ele subiu. Aí no que abriu a porta, tinha umas 10 pessoas dentro da porta. Meu Deus! Diz que o cara assim, só viu pela porta. Né? Diz que só jogou o negócio e se vazou. Senão vou me puxar pra dentro aqui desse negócio. Senão já... Meu Deus. Ai, que massa. Mas, cara, tinha de tudo, assim. Tem uma então história... é o ciclo reprodutivo completo mesmo. Então, desde camisinha, pílula do dia seguinte... Viagra mesmo, teste de gravidez, cara, tudo, de tudo que você imagina. Tinha toco de árvore. Ai, meu Deus do céu.
toco de árvore. O toco de árvore é aquele que eu falei, né? Que lá a gente não tinha lugar pra sentar, eu encontrei um toco de árvore e levei pra galera. Vou pros caras sentarem lá. Meu Deus do céu. Ai, cara, que maravilha. A Kathleen tá falando que o futuro é muito bom mesmo, realmente. É uma maravilha. Nossa, o entregador de Viagra. Ela falou. Muito bom. Entregador de Viagra no Regal Regals lá do hotel, né? Com a galera. Incrível, cara. Olha só. Incrível. Cara, até hoje deve ter muito assim, cara. E tem uma última história que a gente ficou sabendo por fontes. Que é a entrega da festa estranha com gente esquisita. A história da festa esquisita. Isso. Não sei se é uma entrega. Festa estranha. Cara, será que não é essa? Será que não é essa do Viagra? Eu não sei, você que me disse. Eu sei, é. Eu acho que é. Então tá. Então que maravilhoso. Tava tendo uma festaça lá e os caras... Puta Meu que Deus, pariu. traz o Viagra, né? Tipo, isso que é o melhor, entendeu? Tá rolando a festa, traz o Viagra, vai. Vai, vamos precisar. Não deu, traz o Viagra. Vai ter que sustentar. É 20 minutinhos aqui, gente. Saca? Então, Pedro, voltando agora um pouquinho da descontração, assim, vamos voltar um pouco assim. Eu queria saber de você, cara, uma coisa que eu tive curiosidade sempre, assim, qual foi o momento que você, tipo, parou e pensou assim, cara, deu certo essa parada? Tipo, cheguei em casa e falei, deu certo, sabe? Sim. Cara, então, A Luana tá a gritando gente aqui, teve não vários é. momentos. A Luana tá gritando, não é outra história. Ela tá falando que outra essa história da festa estranha que esquisita não é a história que você tá imaginando, mas ok. Bom, eu já lembro, já. Lu, explica aí pra gente. Explica aí pra gente que ele vai dá lembrar. uma dica pra ele, dá uma dica pra ele. Mas aí, quando que foi o Vamos lá, momento que você deixa eu ver. disse, Tá. tipo, cara, deu certo essa parada? Sim. Chegou alguma coisa. Deixa eu só pegar aqui. Minha Chegou o comidinha. James. Chegou o um James. Opa. Chegou um James. Você é da festa? Eu não acredito. Bem Glorinha. Oba! Ai, meu Deus. Ó, a Glória veio dar um oi aqui. Vem cá, Glória, rapidinho. Vem, A família vem. toda. Que coisa linda. Esta é a Glória Catarina. Bonitinha. Meu Deus, é muito Glória- fofo. ela tá... Aí, agora deu pra ver. Opa, Ela Mas bonitinha. mais Aí, pra cá. A Glória! Glória Catarina Ai, é muito fofo. é o meu cachorro. E é meu amorzinho. não me exponha, É pai. comigo. Não Vai. me exponha. Não me exponha, ela tá Corre, difícil. Então, Ai, sobre lá né, que você tinha perguntado, a gente teve vários momentos, né, no James. Então, parece que assim, foram 5 anos que eu estive lá, mas parece que eu vivi 15 e parece que eu vivi 16 empresas diferentes, né? Porque cada momento foi um momento específico, com o seu desafio né, e tal. E aí, assim, 2016 a gente cresceu muito no boca a boca. Daí, 2017 a gente tinha feito uma captação anjo, então a gente, né, começou a crescer um pouquinho mais, já com um pouquinho mais de dinheiro. 2018 foi um ano extremamente difícil pra gente. Então, foi um ano, assim, que a Rappi e a Globo tinham entrado no Brasil, e a gente achou que a gente ia morrer, né? Mas a gente, né, sempre manteve e tal. Então, ali foi um período muito difícil. E aí, no final de 2018, a gente conseguiu fechar o ano com chave de ouro. Foi dia 10 de dezembro de 2018 e a gente vendeu o James, né, pro Grupo Pão de Açúcar. Tá. A gente vendeu 100% do James pro Grupo Pão de Açúcar. Foi muito legal. A gente pegou ali um momento muito interessante. Então, eu acho que ali foi o momento que eu pensei, cara, deu certo. Porque fazer, assim, investimento em startup, né, seja você trabalhando nela desde o começo ali, que daí você tem, né, uma participação, ou investimento realmente que você põe o dinheiro, né, tá? É um investimento de altíssimo risco. claro. Mas é assim, alto mesmo. E aí, se der certo, normalmente, depois que deu muito certo, mais ou menos em média, ali uns 8 anos para você ver o dinheiro na tua conta, né, na tua conta física. Basicamente, você tem algo que vale muito, mas que não tem tanta liquidez assim, né? E que talvez vale muito, né? Você tem que batalhar ainda para fazer vale muito. Sim. Então, assim, é altíssimo risco, é muito difícil mesmo fazer, né, o exit, né, que fala que é você vender as suas ações e você ganhar dinheiro na pessoa física. Sim. E a gente conseguiu fazer isso em 3 anos, né? Então, assim, foi tipo, o melhor cenário possível. Foi muito legal, foi muito bom. Eu não imaginava que ia dar certo desse nível, né? E daí, naquele momento, assim, porque o que a gente sofreu muito antes foi porque a gente não tinha muito dinheiro, né? A gente fez meio bootstrap, assim. Tá. Então,
a partir daquele momento a gente começou a ter um orçamento grande, né? O momento que você diz é o momento da venda, é isso? Isso, o momento da venda. Porque daí a gente vendeu, né? Então realizamos na pessoa física, isso foi uma coisa muito massa. Só que além disso, a gente passou a ter um caixa muito bom, né? Porque a gente tinha um orçamento, né? Diferente de antes, né? Uhum. Então, cara, foi assim, maravilhoso, sabe? Eu pensei, cara, agora deu muito certo, sabe? Tipo, vai ser muito tesão agora fazer isso explodir, contratar um monte de gente, expandir pelo Brasil inteiro, né? E foi o que aconteceu, né? Isso trouxe daí outros desafios, né? Sim. Que foram muito mais duros, né, do que antes, mas foi muito massa, cara. Nossa, não tenho o que falar. Interessante. Legal. Kathleen, obrigado pela audiência. A próxima quinta-feira estaremos aí de volta. É nóis. Abraço. E agora eu tenho aqui na minha pauta uma pergunta, que é uma pergunta que o pessoal que está assistindo talvez esteja se perguntando. Você é ou não é um milionário, Pedro Henrique? Aos 28 anos. Olha, até foi como. Bi, né, cara? Bilionário. Bi, bom, a gente tava aqui pensando baixo. A gente achou, né? será então, que... trocar o título aqui. Muito baixo, né? Então tem que trocar o título. Ele já é bilionário aos 28 anos. Incrível, caraca. Tô brincando. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra você, Pedro, é o seguinte. Quando a gente pensa em aplicativo hoje em dia, eu, que sou uma pessoa de fora desse mercado, como eu sou arquiteto, então, assim, tipo, eu não tenho muito a visão, assim, do negócio, né, de aplicativos, assim, né? Você acha... A minha impressão é de que, tipo, já tá meio saturado, assim, sabe, esse mercado, no sentido, assim, de que, tipo, parece que não tem mais o que inventar. Pra tudo tem um aplicativo, sabe? Você concorda com isso ou você acha que, tipo, ainda tem espaço pra inovação? Ou o mercado, ele tá saturado, sabe? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Não, cara, tem muita oportunidade ainda, cara, especialmente no Brasil. O Brasil é todo falho, é todo cheio de problemas, sabe? Então, é aqui que tem buraco pra tapar, sabe? Uhum. E mesmo fora, né, do Brasil, cara, se for pensar, eu tenho certeza que você tinha esse mesmo pensamento há 10 anos atrás, porque você conhecia até ali, entendeu? Então, sempre vai ter um jeito. Porque, assim, você não precisa necessariamente fazer aquela disrupção em absoluto, sabe? Criar uma coisa extremamente nova. Um iPhone, que né? Nem... Sim. Então, por exemplo, o iPhone, não só o iPhone em si, mas ele criou o conceito de App Store, né? Cara, os caras criaram um novo mercado. Tá? Aleatório, do nada, né? Surgiu um novo mercado. Sim. Bilionário, né? Então, isso você não precisa fazer isso, sabe? Você pode só pegar uma coisa que já existe e fazer aquilo um pouco melhor, né? Que você também está inovando. E aí, isso é infinito, cara. Isso é infinito. E especialmente no Brasil, que é cheio de problema. Não existe, não tem essa de mercado saturado, cara. Não tá saturado. Tem muito ainda pra se criar. Aproveitando... a cabeça saturada, né? Exatamente. É que até esse teu discurso, assim, é uma coisa que me inspira até, assim, sabe? Porque faz a gente meio que quebrar uns paradigmas, assim, que a gente tem, sabe? Tipo, não adianta pensar nisso, porque com certeza alguém já pensou, já existe... Só que é interessante saber, assim, mesmo se já existe, você pode fazer de um outro jeito, você pode fazer melhor, você pode fazer isso mais aquilo, você pode ir além. Sim. Né? Cara, ou também, assim, no mesmo mercado tem vários. Às vezes, que nem, por exemplo, o próprio James, cara, tem iFood, tem Rappi, tem blá 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 blá. Tem, você vai ver TV. Putz, TV no Brasil Globo é o primeiro lugar. Mas tem SBT, tem Band, tem Record. E aí os caras estão mal? Não estão, cara. Entendeu? Tão bem também. Então, assim, tem muita oportunidade, muita coisa. Não tem problema ter concorrente. Você tem que ser melhor que o teu concorrente só. Massa, cara. Curioso, né? Alvinho, você queria falar alguma coisa? Cara, eu só me lembrou uma história, assim, que um amigo meu me contou uma vez, tipo, a gente, da área das artes, do teatro, audiovisual, assim. Tem um cara que fez um programa chamado Larica Total, que o cara é um comediante que faz um programa de cozinha, assim, bem engraçado, né? Eu nunca assisti muito, mas esse meu amigo me falou que esse cara, quando ele tava com essa ideia, assim, ele chegava pras pessoas e falava, cara, tô com uma ideia de fazer um programa de cozinha. E as pessoas falavam, tá, mas isso daí já fizeram.
E ele falava, tá, mas eu não fiz. Saca? Tipo, cara, isso já é a parada. E daí o cara fez e o cara, tipo, sabe? E deu certo. Daí deu certo, entendeu? Tipo, super engraçado do jeito que ele fez. Então é muito isso, né? Tipo, tem o James Delivery, mas tem o teu James Delivery, entendeu? Tipo, tem da tua forma, tem do teu jeito. Pô, quem sabe não é a solução, né? Saca? Exatamente. Cara, aproveitando o gancho, Pedro, como que você enxerga inovação hoje? O que é inovação pra você hoje? Pode comer as batatas enquanto você pensa. Tô comendo. Sem problema. Aqui é descontração total. Aqui é alegria. Uhum. Cara, é que assim, isso é muito amplo, né? É um conceito muito amplo, mas é basicamente você dar o próximo passo, né? Então, é o que eu tinha comentado. Você não precisa necessariamente fazer uma inovação disruptiva, que todo mundo fala, né? Que é realmente criar uma coisa nova e fazer aquele foguete que vai para Marte. Você não precisa disso, sabe? Inovação é qualquer coisa que você faz de um jeito diferente, de um jeito novo, né? Pode ser isso com uma forma de vender alguma coisa, pode ser com uma embalagem diferente, pode ser num canal diferente, pode ser... assim, tem N opções, sabe? Você não precisa ficar restrito, sabe? E pensando, cara, eu preciso criar, sabe, um foguete. Não, cara, você pode simplesmente pensar algum problema do seu dia a dia e aí pensar um jeito diferente de resolver ele, né? É aquilo que o próprio Álvaro falou. O empreendedor, ele é o cara que resolve problemas, né? E inovar é basicamente você resolver um problema de um jeito diferente, um jeito que ainda não foi feito naquele meio. Às vezes aquela forma que você está trazendo já foi usada já em outro mercado, né? E aí você trouxe para o teu mercado, você inovou dentro daquele seu mercado, né? Tá. Então é basicamente isso. Fantástico, Fael. É algo muito mais simples, sabe, do que a gente pensa. A gente pensa como sendo algo, nossa, do outro mundo. Não é, cara. A gente geralmente vê a ideia da pessoa e pensa, puta, cara, olha só, era só isso. Porque, tipo, o Elon Musk, que é o cara que é super... Eu fiquei sabendo dessa história que, tipo, a única coisa que ele fez foi ter a ideia de que, tipo, por exemplo, quando as empresas que faziam os foguetes, naves, né? Os foguetes, isso, chegarem até outros planetas, tipo, eles perdiam milhões porque quando voltava destruído, né? Tipo, eles perdiam aquele valor, né? Ele lançava, o foguete saía de órbita e já voltava e era destruído. Então todo esse material era perdido. Então ele pensou assim, não, se eu criar um foguete que eu possa reutilizar, eu vou revolucionar o mercado. E pronto, então ele fez isso, claro. Fazer um foguete que retorna usável ainda não é pra qualquer um, né? Mas tipo um passinho a mais, como o Pedro Mas você vê como é simples o pensamento, né? Tipo, vamos pousar a parada. Saca? Tipo, pá, beleza, a gente vai chegar até lá, vai encontrar vários problemas e várias coisas, mas beleza, vamos pousar a parada, cara, entendeu? Pô, o cara tá aí bilionário por quê? Porque o cara fez essa porra. Agora, ele já era bilionário, né? Mas... tudo bem, né? Mais bilionário. Sim, mas a mesma coisa dele foi com o carro elétrico, né? Quando ele lançou a Tesla, carros elétricos já existiam. Só que ele lançou um carro elétrico diferente, que além de ser elétrico, vai ser autônomo, vai dirigir sozinho, vai ter tecnologia embarcada como nenhum outro carro, vai ter, sabe? Então, assim, ele criou um carro elétrico Plus, que virou o carro elétrico favorito nos Estados Unidos, né? Tipo, e sobretudo com uma rede de abastecimento robusta, né? Que o problema dos carros elétricos na época era que não tinham de se abastecer. E o cara falou, não dá pra você oferecer só o carro, você tem que oferecer o carro e a infra, sabe? Tipo, então o cara criou toda a infra e daí se tornou o carro mais comprado nos Estados Unidos. Já passou as montadoras tradicionais, bem isso, assim. A questão é que, tipo, você consegue encontrar meios pra isso acontecer, né? Se você tá afim, como o Pedro é uma prova, né, cara? Tá com tesão na parada, quer fazer, você vai encontrar meios, cara. Isso vai se abrindo pra você, né? Vai em busca, sabe? Exato. Até disso que vocês falaram, ó, quando você pensa em produtos digitais, mas não só em produtos digitais, em qualquer meio de empreendedorismo ou inovação, né? Basicamente, você tem que resolver uma dor, né? E que nem o Paulo falou, ele não só fez o carro, mas fez a infra, né? Porque uma dor do cliente dele era a infra. Né? Então, quer dizer, ele estava realmente ouvindo o seu cliente final. Basicamente, as pessoas elas vão pagar, elas vão dar dinheiro para quem resolve os problemas delas, né?
Então é isso, né? Você encontrar um problema e pensar como resolver ele da melhor forma, né? Muitas pessoas pensam primeiro na ideia, primeiro no produto, para depois tentar encaixar num problema. Enquanto que, na verdade, você tem que pensar no problema e aí como resolver ele. Encontrar um produto para isso, né? Interessante, né? Fantástico. Amém. Né? Amém. Pedro, Que assim seja. Minha próxima pergunta é a seguinte. Quantas vezes por dia você escuta, cara, eu tenho uma ideia milionária para um aplicativo? Eu tenho uma ideia, cara. Eu já sei. Quanta... Já sei. Cara, é toda hora. Assim, eu acho que todo mundo que desenvolve, em qualquer nível, sempre vai ouvir alguém falando, não, cara, porque eu tenho uma ideia, cara. Cara, é o próximo Facebook. E eu tenho uma ideia de um aplicativo. A pessoa dá ênfase no aplicativo. Né? Claro. Começou a falar aplicativo já, né? Pronto. E aí, então assim, todo mundo tem uma ideia, né? E fala, faz o seguinte, ó. Eu te dou a ideia, 50% meu, 50% teu. Ou seja, você trabalha feito um condenado, só você trabalha, metade meio, Eu fechou? deito no sofá ali no cantinho. Eu tive a ideia. A ideia veja bem. Imagina, tem muito valor. E me desculpe, mas, cara, a ideia não vale nada. Tipo, zero, entendeu? Né? E muita gente fala isso que vale a execução, né? E aí, se for pensar mais profundo nisso, é o seguinte, as pessoas elas estão dispostas a pagar para quando alguém resolve um problema para elas. Para resolver esse problema, ela teve que empregar um tempo da vida dela, é um tempo que não volta mais, né? Para isso. Então, quer dizer, de certa forma, indiretamente trocou o tempo de vida para resolver o problema do outro, né? Claro. Então, quer dizer, isso tem valor. Ou então, quando você é contratado por um negócio, você, como funcionário, você está vendendo o seu tempo de vida para receber um dinheiro, para receber... Ou seja, o que no final do dia vale é o tempo de vida, né? Então, tempo de vida é o que é pago. Então, pensando isso, quer dizer, você tem que ter, além da ideia, executar ela, criar ela, porque daí isso sim vai passar a ter valor, porque você empregou o seu tempo da sua vida, né, naquilo. E aí, a ideia, se você for pensar, cara, eu já tive um dia uma ideia de criar uma fonte de energia infinita que ia resolver o problema do mundo inteiro, porque aí a gente ia ter só um negócio assim do tamanho de uma sala que ele ia gerar energia para a humanidade inteira, e aí resolveu a situação, entendeu? Sabe, ninguém mais ia precisar de energia, as pessoas iam pegar milhões, bilhões para isso. Agora eu sei fazer? Não, cara. Não. Então não tem valor nenhum. Sim. Tipo, esqueça, sabe? Né? A ideia tanto não tem valor que você não consegue nem, tipo, ela é só uma, tipo, não é nem uma parada física, assim, né? Tipo, que você possa querer trocar, entendeu? Tipo, é só uma palavra, assim, saca? Tipo, exato, é o pensamento. No meu ramo da arquitetura, a gente brinca que papel aceita tudo. Então você pode fazer o desenho do projeto mais fantástico, sensacional. Agora, como é que você vai resolver isso? Como é que você vai colocar de pé? Exato. Quanto que vai custar? Como é a questão logística e tal? Assim, você só vai ter sucesso quando você realmente, de fato, aquilo tiver concreto e feito. E assim, porque papel, guardanapo, papel aceita tudo, cara. Você faz o que você quiser. Tá entendeu? lá em branco, né? Exato. Tipo, é receptivo. Massa. Tesão, cara, bem tesão. Não, mas eu tenho uma ideia para um aplicativo, cara, um software, um programinha. Tô zoando com essa cara. Tá, Pedro, a gente falou bastante assim como é que foi a tua trajetória no James, assim, e eu queria entender mais, assim, o que aconteceu pra você sair do James. Não sei se você quer falar sobre isso, se não quiser falar sobre isso também, não tem problema. Não. Mas assim, como é que foi a tua saída de lá? Por que você resolveu deixar de ser o diretor de tecnologia lá? E qual foi a tua motivação pra isso? E como é que foi o processo, assim? Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, se você quiser. Sim. Não, isso é bem tranquilo. Assim, quando eu saí lá atrás da Volvo, foi porque eu queria ter um negócio meu próprio. E por que eu queria ter o meu negócio? Eu comecei a entrar numas piras, assim, que... Quando eu sentava, eu comecei a observar um monte de coisa lá, né? Então, assim, quando eu sentava na minha mesa, se eu olhasse pro lado, tinha, assim pro lado aqui,
por um acaso, as baias, elas se formavam de um jeito que formavam um corredorzinho certinho, assim, bem na direção do diretor da nossa área, né? O diretor, esse maior diretor que tinha lá, um cara que tinha 30 e poucos anos de carreira. O cara é muito foda, assim, sabe? Ele é um cara muito bom. E aí, eu lembro que de eu olhar pra ele e aí eu pensar, cara, né, eu quero ser um dia como ele, né? Eu quero estar lá, eu quero estar naquele cantinho ali, que nem ele, né? E eu tô aqui começando como estagiário. Eu olhava isso, e daí teve um cara, né, da nossa equipe que se aposentou. E aquele cara, ele tava meio que prestes a se aposentar também, né? Assim, faltavam poucos anos para ele se aposentar. Comparado, né, ao tanto de anos que ele ficou lá na rua. Isso, na verdade, não é só Volvo, né? É qualquer empresa. Especialmente grande. E aí, o que eu reparei no cara que se aposentou? Ele não podia mais entrar na fábrica, sabe? Ele entregou o crachá dele, depois que ele se aposentou, e não podia mais entrar na fábrica. E eu percebi que mesmo aquele diretorzaço, que tinha anos e estava assim, no topo do topo, ele também, depois que se aposentasse, ele não ia mais não poder entrar na fábrica. Lógico que se ele chegasse ali na portaria e falasse com o pessoal, então, obviamente alguém ia deixar ele entrar. Mas ele não tinha um passe livre, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, o cara dedicou 36 anos da carreira, da vida dele, e tempo de vida ele volta, né? De tempo que não volta, 36 anos da vida dele para um lugar que depois ele não vai nem poder nem entrar lá se ele quiser, de forma livre, né? Então isso começou a me mexer comigo, um pouco, sabe, meio ingênuo se for pensar assim, a realidade da vida mesmo, sabe, da maior parte das pessoas, mas eu comecei a entrar nessas piras, né? Aí depois também outra coisa assim, que eu lembro que me marcou bastante, que a gente almoçava na fábrica mesmo, e o almoço lá é muito bom, tem duas opções de buffet e tal, e cara, é bom, sabe, não é ruim, é muito bom. Só que eu ficava pensando, cara, eu vou ficar 40 anos da minha vida nesta fila. Não tem como, cara. Não tem como. 40, e eu pensava assim, né, e na época eu tinha 20. Eu pensei, cara, tudo que eu já vivi até hoje, o dobro, eu vou passar todo dia nesta fila. E aí eu falava, cara, não tem como, não dá. Eu preciso ter o meu negócio, né? Por que disso? Porque mesmo se no final das contas eu tiver um barzinho da esquina, eu vou pensar que eu dediquei o tempo da minha vida para mim, para construir alguma coisa para mim, né? Ou para minha família, assim, algo que eu vou teus filhos. manter, sabe, para os meus filhos e tal. Então, eu comecei a entrar nessa pira, e aí que eu resolvi sair. Então, beleza, eu saí da Volvo, que tinha uma carreira muito legal pela frente, como engenheiro, eu saí por causa disso. E aí, entrei no James totalmente pela participação, porque ali eu estava tendo o meu negócio, e eu estava tendo uma participação, ou seja, quanto mais a empresa cresce, quanto mais eu dedicar o tempo da minha vida, mais valor a empresa passa a ter, e aí eu estou construindo um patrimônio, né? Então essa era a minha lógica. Aí, chegou um ponto que a gente vendeu. A gente vendeu 100% do James, né? Então ninguém mais era dono de porra nenhuma, né? Apesar de a gente ter essa sensação, né, que o presidente da época, né, o Peter, um cara assim, de uma visão fantástica, um cara assim que, putz, como poucos mesmo, né, ele, mesmo estando dentro de uma empresa muito tradicional, ele conseguiu assim falar, cara, vocês precisam estar independentes, precisam ter assim, uma autonomia muito grande, porque vocês têm que correr numa velocidade diferente, né? E aí a gente, então, tocava aquele negócio como se fosse nosso ainda, né? 100% nosso, mas não era mais, a gente tinha vendido. E aí teve muitas experiências que eu queria viver, né, disso. Então, como por exemplo, como que é poder contratar muita gente? Como que é ter uma equipe grande? Né? Então, minha equipe começou com 5 pessoas lá, né, quando a gente vendeu, e passou a ter quase 70 pessoas no final, né? Como que é isso, sabe? Como que é lidar com as pessoas? Como que é você ter que contratar, ter que demitir, se necessário? Como que é você gerenciar todo esse pessoal?
como que é criar estrutura para isso, como que é, fazer a comunicação, como que é que você faz para passar a tua visão, como que é que você faz para criar um produto digital, crescer ele, escalar, tendo milhões de clientes, que daí é outro desafio, né? Isso tudo eu pude viver no James e eu tomei muitos aprendizados, né? E de volta, muitos aprendizados, porque eu errei muito, né? Então eu errei bastante em vários momentos, né? Mas acertei mais do que errei, por isso que consegui estar lá até o fim, até onde eu estive. E aí foi tudo muito legal, muito massa, de ver depois como que é ir para um escritório gigante, como que é fazer a empresa crescer. Então isso tudo foi muito legal. Eu queria ter vivido isso, eu queria saber como que era gerenciar um budget bem grande, um budget milionário, pude ter essa experiência. Só chegou um ponto em que, assim, na minha posição eu tinha que me dedicar muito, né? Então eu realmente trabalhava bastante, né? Muitas e muitas horas. E aí isso nunca foi problema para mim. Eu sempre trabalhei bastante e eu gosto disso, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o bem para as pessoas, eu gosto de fazer as pessoas evoluírem, né? Então essa é uma missão muito importante minha, fazer com que as pessoas estivessem ali, naquele momento que eles estivessem dentro do James, passando por um momento de crescimento intenso. Só que chegando ali mais pro fim, eu comecei a me questionar. E todo mundo que me pedia conselhos, eu sempre falava, cara, olha, veja se o que você está fazendo hoje está convergindo a direção que você quer da sua vida, né? E daí qual que era a direção que eu sempre quis para mim? É ter um negócio próprio, foi por isso que eu saí lá da Volvo, né? E aí eu não tinha mais com o James, né? Eu não tinha mais isso. Então eu comecei a me questionar, né? E eu comecei a pensar, cara, será que eu devia estar aqui, né? Eu tô tendo umas experiências muito interessantes, está sendo tudo muito legal, mas eu tô indo em direção àquilo que eu acredito para a minha vida, do meu tempo de vida que está sendo empregado, né? Aí nisso teve um dia que eu tomei a conclusão de que não estava mais indo para essa direção, apesar de estar sendo uma experiência extremamente boa, né? E uma experiência que assim me esmagava muito, né? Então eu era forçado a crescer muito rápido, e isso é bom porque você cresce rápido no final das contas, apesar de doer, né? Só que o principal era que eu não estava indo em direção ao que eu queria para a minha vida. Na tua meta, né? Sim. Minha meta de vida mesmo, né? Então eu falei, cara, é hora de sair, né? Então eu avisei 3 meses antes de sair pro meu chefe, né, que é o CEO da empresa, o Lucas, e daí depois né, anunciei pro time, faltando ali um mês, né, para minha saída. Foi nisso que daí entrou o João que me substituiu, e aí foi legal passar esse um mês eu e ele, e depois eu fiz mais um mês de consultoria junto com ele, porque além de passar as coisas, né, eu me senti muito tranquilo, porque ele é extremamente competente para aquilo que é aquela posição. Então eu fiquei tranquilo, porque tinha alguém bom cuidando daquilo, né? Do filhote, do filhinho. Exato. E daí eu pude sair muito tranquilo, de alma lavada, né? Legal, cara, bacana, assim. Até aproveitando o gancho que você falou do cara que te substituiu, eu gostaria, assim, pra gente começar já a entrar na fase final aqui da nossa entrevista, com uma pergunta final, assim, já que a gente falou muito sobre negócio, muito sobre posicionamento de carreira mesmo, posicionamento profissional, tudo isso a gente conversou sobre os assuntos, eu queria, assim, que você dissesse 3 características, ou 3 palavras, ou 3 adjetivos que definem o que você considera um profissional de sucesso. Para você ser um profissional de sucesso hoje, você tem que ter 3 coisas. O que você diria que seriam essas coisas? Deixa eu só interromper, porque você tem 3 palavras que estão na minha cabeça nesse momento, são banheiro, 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 eu preciso muito no banheiro. Então eu vou só mutar aqui. Tá bom. Continua, manda ver, Pedro Henrique. Tá? Vai lá. Não, então, assim, eu acredito que o primeiro ponto é resiliência, sabe? Você tem que ter isso. Isso era até um dos valores do James, né? Cara, vão aparecer problemas, e você
tem que passar por eles. E aí vai doer mesmo, vai te esticar ao máximo. E aí você depois tem que voltar pra forma original, cara. Você tem que estar tranquilo com isso, sabe? Você tem que aguentar porradas, tem que ser cascudo mesmo, né? Uhum. É resiliência, assim, você tem que ter isso, sabe? Depois, cara, acredito que talvez seja paciência, né? Porque o que eu mais via, assim, era a gente querendo crescer estupidamente rápido. Tá bom que eu cresci rápido, né? Na carreira, mas cara, que assim, eu me expus a um risco e a problemas bem cedo, né? Então, cara, faça isso também, sabe? Sim. Né? Se você quer isso, né? Faça isso também. Então, o que eu percebi é que o pessoal não tinha tanta paciência, né? Uhum. Então, porque queria crescer rápido, mas daí se você dava a oportunidade de crescer, tinha responsabilidade, não queria responsabilidade. Então, eu queria mais o resultado. Eu quero o resultado logo, mas não, passar por tudo que tem que passar, não sei. Eu quero o resultado, sabe? É mais ou menos isso, né? É nesse sentido que você diz paciência, isso? Exato, né? Beleza. E, cara, você ter, assim, fome de crescimento. E aí isso entra em vários aspectos, né? Basicamente você realmente, isso, assim, ser prática do teu dia a dia, você estar aprendendo todo santo dia, né? E você não se acomodar, você precisa ter fome de crescimento, né? Tá. Não adianta. Essas coisas, elas doem muito, cara. Crescer, tanto que a galera fala, parir um unicórnio dói demais. Né? O pessoal fala isso. Sim. Né? E realmente dói, cara. Dói demais, cara. No sentido de. Isso no sentido. Essa analogia no sentido de empresas unicórnio, né? Tipo. Isso, são exato. Empresas bilionárias e tal, beleza. Que vale mais de $1 bilhão. Acho que os dois devem doer, né? Mas, tá. assim, cara, vai doer, entendeu? E pra você conseguir passar por isso, só se você tiver muita fome de crescer, cara. Senão, não dá, cara. Você espana, cara, rápido, entendeu? Você já, assim, não, vamos lá. Aí chega o primeiro soco na cara, chega o segundo soco na cara, você... não é pra mim, cara. Tchau. Né? Então, você tem que ter muita fome de crescer, porque você vai tomar um soco, você vai tomar outro. E você fala, não, cara, vamos em frente, vamos lá, porque eu quero chegar lá. Sim. E tem que ser rápido, porque timing é a coisa mais importante para um negócio. E não tem essa, não existe tempo ruim, né? Então, acredito que esse seria o terceiro ponto. Então você que tá ouvindo e quer ser um profissional de sucesso, tá aí as 3 dicas do Pedro, que é um profissional que já dá pra considerar de sucesso com certeza, que é resiliência em primeiro lugar, paciência, que o resultado vem, e fome de crescimento. Então, essas 3 coisas aí, é isso, né, Pedro? Exato. Então é isso, Pedro. A gente encerrou a parte da entrevista. Agora a gente vai entrar numa parte aqui, um quadro muito interessante da nossa live. Um quadro muito interessante, que é uma brincadeirinha que a gente vai fazer com você, que eu peguei a inspiração de um canal americano chamado Hot Ones, que faz entrevistas com pessoas famosas e tudo mais, que a gente vai fazer um mergulho pelo seu Instagram. Então a ideia qual que é assim? A gente selecionou 3... Eu não sou super ativo no Instagram. Não, tudo bem, mas assim, tá a gente pegou 3 imagens antigaças do seu Instagram e a gente gostaria de mostrar essas imagens pra você e entender qual que era o contexto que tava rolando pra essa foto existir, entendeu? Sim. Boa. Álvaro, podemos fazer um mergulho no Instagram? Vamos lá, Álvaro, mostra a primeira foto aí pro Pedro então Henrique. Foi, primeira foto. Volta lá. Tô ligado. Peraí. Eu tô ligado agora. Essa foto. Essa foto. Cara, me explica que porra é essa? Tá tirando a foto de tipo bolacha de copo, tá ligado? O que é isso, mano? Cara, é o seguinte, lá no começo o Instagram, bem no começo do Instagram mesmo, ele era só pra iPhone, né? E aí, tanto que eu não tinha um iPhone, mas eu tinha um iPad, e daí eu usava o Instagram no iPad, né? E aí, assim, naquela época, o Instagram ele era um pouco mais voltado, assim, a você fazer
fotos mais conceituais, sabe? Tanto que tinha aquele filtro, né? Todo diferente em volta e tal, artístico, né? E daí, eu lembro que o meu cunhado começou a postar algumas fotos assim, e daí eu comecei a tentar fazer, sabe, dar uma de fotógrafo, sabe? Inspirado e tal. Daí um dia eu sentado no sofá, eu vi as bolachas ali de copo. E daí tinha umas cores bonitas, nossa, olha que conceito. Conceito, vamos mostrar pro público da volta o conceito da... Tá aí a foto conceitual das bolachas. Lá, coisa mais linda. Coisa bem trabalhada. Tem nada a ver com o Instagram do rede, tem uma rede ali atrás, fantástica. Tem uma rede fantástica atrás. Caralho, maravilhoso. tá passando. Mostra a segunda foto, então. Bom, Vamos pra segunda foto. Aí, então, segunda. Que bom! Alguém já deu spoiler. Pô, o negócio vacalhou aqui. Vai, vamos lá. O que era essa Então, foto, cara? Cara, é que assim, Qual era o contexto? quando a gente viajava, eu e a minha esposa hoje, né? Quando a gente viajava ou ia passear em algum lugar e tal, às vezes ela tirava uma foto de trás, assim, né? Eu ali naquele lugar. E aí, esse dia a gente estava visitando o Museu Paranaense, não. Era a antiga sede do Museu Paranaense, que é o Paço aqui de Curitiba, né? Eu não sei o nome, acho que é Paço. É Paço Municipal, sim. Isso, Paço Municipal. Uhum. Então, lá tava tendo uma exposição e tal, daí a gente tava e tinha essa sala com os espelhos. Aí eu tava lá, ela tirou a foto e, cara, agora eu tô tentando pensar o porquê que eu postei. Não sei o porquê que eu postei. Caiu Era mas esse que é era conceitual. Vamos ver de volta, então. Eu achei que não era um espelho, eu achei que era um quadro, cara. Porque Eu a sala também a sala que tá, tipo, na imagem do quadro, ela não é um espelho, tá ligado? Porque Cara, o chão eu acho parece que um corredor. é um quadro, então É um eu não sei quadro, por que eu parece. tinha na minha mente que era um espelho. Eu também Mas achei que é era um quadro, espelho. é um quadro. Vamos pra Não, é um terceira quadro. foto. Alvinho, vamos pra terceira foto que, cara, Vamos eu pra sinceramente terceira, então? não entendi. Essa eu achei Essa a mais fantástica das 3 fotos, cara. Lá Vamos lá, vem. então. Cara, então, isso daí é exatamente a mesma coisa. A galera lá naquela época no Instagram postava fotos conceituais, né? E fotos, tipo, assim, como se fosse um fotógrafo mesmo. Questionadoras, fotos questionadoras. Sim, poético, Questionador. o negócio E aí, isso daí são os fundos da casa da minha avó, lá na Lapa. Daí... Incrível. Essa Não que sei arte, da onde que isso, arte, cara. que arte. É que daí tinha toda aquela coisa do filtro, né? Que era novidade e tal. Opa, tinha Nossa, aqueles que super. faziam uma bordinha, você podia fazer a bordinha. assim. Então, né, cara? Eu Era já filtro vi de como se fosse uma imagem antiga. Isso, ó, vamos ver É o depois. Instagram lá do começão, cara. Dá pra ver que tá uma coisa mais escurecida, assim, né? Mais... Contraste. Exatamente. Lindo, que lindo. Um contraste ali apertado. Beleza. Verde. Muito legal, Pedro Henrique. Nosso quadro Mergulho pelo Instagram. Muito bom, Muito, gostei. muito bom, muito bom. E agora, Pedro, pra gente encerrar nosso super episódio 11 do Então Piá, eu quero te dizer uma coisa. Você está no arquivo confidencial, meu! Eu tô brincando, mas a gente tem uma dedicatória da sua esposa atual. É que é recente Olha o só. casamento, né? Então a gente tem um áudio pra você ouvir da sua esposa. Que a gente foi por trás aí pra gente conseguir esse depoimento e a gente queria que você ouvisse aqui. Vamos lá, vamos soltar. Muito bom. Deixa eu ver se tá tudo certo. Vai lá, Alvinha. Quem sabe faz ao vivo, meu. Oi, gente. Oi, Alvinho. Oi, Paulinho. Oi, amor. Pra quem não sabe, aqui quem fala é a Lu. Eu sou esposa do Pedro, esse menino aí que tá sendo entrevistado. O Alvinho pediu pra eu gravar um pouquinho pra fazer uma surpresa pro Pedro e contar como é que foi a nossa jornada durante o tempo que ele esteve no James. Mas eu acho que falar sobre isso sem contar um pouco da nossa história também seria, assim, quase impossível. Eu conheço o Pedro há quase 12 anos. Ele sempre me falou muito sobre o desejo que ele tinha de empreender. Sempre foi uma vontade que ele tinha muito grande, desde quando a gente tinha 16 anos. E
esse sonho se tornou assim um pouco mais concreto, mais claro para ele quando ele resolveu sair da Volvo lá em 2014. Amor, me corrige se eu estiver errado. Tudo certo. Que ele realmente falou, não, eu preciso sair daqui para ir atrás daquilo que eu busco. E aí, saindo de lá, ele finalmente conseguiu uma oportunidade para fazer um curso para ser desenvolvedora iOS com a Apple, aqui em Curitiba. E logo depois ele acabou entrando no James. E foram, assim, 5 anos muito intensos, muito corridos. Desde 2016, que ele foi chamado para desenvolver o primeiro aplicativo do James Delivery, até a saída do Pedro, que foi no final de 2020. No começo era tudo assim mais... não que era mais na brincadeira, mas era um pouco mais leve, digamos assim, porque tinha pouca gente, eram só 7 pessoas, aquele clima de Google mesmo, que todo mundo trabalhava num escritório pequeno, só tinha 30 metros quadrados, a gente mesmo que fazia as entregas. Eu lembro do Pedro chegando e falando, nossa amor, fizemos 40 entregas hoje. E a gente mesmo era os entregadores, e a gente via muita coisa rolando, assim, a gente estava sempre muito em cima, né, da operação. Não tô deixando mentir. Mais. E depois, com o tempo, foi crescendo, mas não na expectativa que o Pedro tinha. Embora ele sempre fosse, assim, muito ambicioso pro que ele queria pro James, e também na vida. E daí, em 2018, o James foi vendido. E foi, assim, o ápice de alegria do Pedro. Porque ele realmente acreditava naquilo. Ele realmente tinha aquele plano, né, de venda do James. E foi um salto, assim, enorme. Porque a gente não imaginava que o James ia chegar onde ia chegar. Embora sempre fosse o plano do Pedro, né? Porque ele nunca se contentou com pouca coisa, digamos assim. E... foi, assim, nos últimos 2 anos, ele trabalhou, né, das 7 horas da manhã às 21 horas, incansavelmente, mas ele sempre foi super dedicado e focado no que ele faz. Uma coisa que eu o admiro muito. E ele também é muito calmo, então ele sempre conseguiu lidar muito bem com tudo que a gente passou, e a gente acabou crescendo muito, não só como casal, mas também como pessoa ao longo desses anos. Então, eu acho que é isso. As histórias eu vou deixar para ele contar. E só queria dizer que eu tenho muito orgulho e admiração por ele. E é isso. Tchau, gente. Que coisa linda. Obrigado, Lu. Te amo muito, meu amor. Aí sim. Isso aí, muito, muito bom, muito bom. E eu queria comentar uma coisinha, cara, que, tipo, eu também vivi de perto eu estar na casa da Luana, eu tenho essas coisas da casa da Luana, que é a esposa do Pedro, né? Estar na casa lá e o Pedro falar, cara, hoje a gente vendeu, tipo, 70 entregas, cara, isso é absurdo, cara. Ele falava, caralho, é absurdo, cara. Saca? E viver todo esse início, assim, foi muito louco, assim, que eu falava, cara, que massa, tá, tipo, tá indo, saca? E era meio surreal, assim, né, cara? Muito cara, massa. isso é muito fantástico, assim, tipo, porque, assim, as coisas, elas foram acontecendo, mas obviamente a gente tinha alguns planejamentos e tinha, né, o modelo de negócio, tudo pensado e tudo mais, né? E a gente tinha algumas previsões. E aí tinha um momento lá das previsões que a gente ia fazer 20 mil entregas num mês, né? E assim, era um momento que a gente estava fazendo 40 entregas por dia, né? Então assim, estava muito longe. E teve um dia específico, que foi um domingo, que a gente fez 61 entregas e foi um caos absoluto, apesar de ter sido o recorde nosso da época, né? E aí eu parei e olhei e falei, cara, tipo, você tá maluco, cara, a gente não vai conseguir fazer 20 mil entregas no mês. Tipo, não tem como, cara. É impossível. E aí, cara, de repente, a gente fez, entendeu? E a gente fez, errou a previsão ali em 2 meses só. Então, assim, foi 2 meses além do que a gente tinha feito, mas essa previsão estava sendo feita 2 anos antes, né? Então, assim, foi, tipo, um negócio que deu conforme, né, o que a gente sempre imaginava, né, conforme as metas. E aí é muito mágico, sabe? Porque a cada momento que a gente passava, assim, a gente
bem lá no começo, a gente teve uma reunião com um dos caras que fundou o iFood, e ele já tinha vendido o iFood para a Movile, que é a atual dona, né? E aí ele falou, cara, vocês vão construir uma empresa para 1.000 pedidos. Vocês vão construir outra empresa totalmente diferente para 5.000 pedidos. Outra absolutamente diferente para 10 mil. Outra para 100 mil, outra para 500 mil, outra para 1 milhão, outra para 10 milhões. Então, assim, foi exatamente isso que a gente viveu. Assim, sem tirar nem pôr, sabe? Foi exatamente isso. Então, assim, a cada momento você ia lá, se matava e você pensava, putz, legal, batemos, né? Mas foi muito difícil. Cara, vai ser impossível a gente chegar além disso. Aí, de repente, você via se fazer o dobro daquilo. Né? Mas por quê, cara? Porque eu olhava um desafio por vez. Né? Sem focar, tem que ter uma visão de longo prazo, uma visão de médio também, mas você tem que focar naquilo que importa agora, nos desafios daquele momento. E aí você vai enfrentando aqueles desafios, né, um por vez, e às vezes, né, um pouquinho mais de um por vez, mas você chega lá, né? É basicamente trabalhar e trabalhar duro. Tesão. Massa. É isso, Pedro. Como um último pedido a você, a gente até eu e a Vinho a gente vai explicar. A gente tem a intenção aqui no Então Piá Podcast de pelo menos uma vez no mês fazer uma entrevista, assim como foi a nossa de hoje. A gente tem a ideia de ter aqui pessoas do dia a dia, pessoas comuns, podem ser pessoas que têm histórias como a sua, histórias de sucesso profissional, mas também pessoas completamente comuns, né? A gente quer ter gente pra conversar, pra contar as histórias da vida, pra gente conhecer a história da pessoa. E a gente também quer aproveitar isso, né? Essa cadeia de entrevistas pra gente testar um pouco daquela teoria dos 6 graus de separação, assim, pra saber, assim, até que entrevista a gente pode chegar a ter, sabe? Indo uma pessoa por vez. Então, eu gostaria que você pensasse agora, enquanto a gente encerra aqui o nosso programa, pensasse em alguém que você acha que toparia estar aqui, qualquer pessoa na sua vida que acha que toparia estar aqui e que você gostaria de fazer esse desafio / convite de vir na primeira quinta-feira de maio fazer esse jogo, essa entrevista com a gente aqui. Então, diga aí uma pessoa que você acha que toparia e que você conhece bem, né? Que daí a gente, através do seu contato, a gente vai buscar essa pessoa e a gente vai contar a história dela aqui. Legal. Cara, se for pensar alguém, tem um cara que eu admiro muito, eu gosto muito dele. Ele foi garoto propaganda do James, ele trabalhou comigo, ele hoje, na verdade, trabalha no Google, especificamente no YouTube. E é o Matheus Wisniewski, que a gente chama ele de Matdev. Esse é um cara fantástico. Ele foi o primeiro lugar da minha turma na faculdade. Ele é poliglota, assim, ele fala uma penca de língua. Assim, ele fala 8 línguas, mas ele fala que fala menos, né? Porque ele só considera quando ele fala extremamente fluente e tem lá o certificado mais fodão possível. Mas, na verdade... ele já fala 8 línguas. Ele já fala 8. Tá. E ele é um cara muito legal, um cara muito 10, e é um cara muito, muito inteligente, mas ao mesmo tempo bem extrovertido. Então, de repente seria alguém legal aí pra vocês. Beleza, então tá feito o desafio. Matdev, então a gente vai aqui aqui atrás, aqui assim, o pessoal da produção vai entrar em contato com ele. Então o pessoal da produção, eu e o Alvinho, né? E você vai ajudar a gente com esse contato, que é o mais importante. E no mais, Pedro, eu gostaria de agradecer profundamente o seu tempo que você dedicou nessa quinta-feira hoje, a gente aqui no Então Piá Podcast. Eu quero agradecer pessoalmente por você estar aqui, contar essa história muito bacana. Tivemos muitos insights muito legais. Eu tô profundamente realizado com essa entrevista de hoje aqui, sinceramente. Eu gostaria de te agradecer por dedicar esse tempo. Alvinho, quer falar alguma coisa? Quero deixar bem claro também, assim, que eu tô muito feliz, muito grato, cara. Eu acho que essa foi uma das melhores entrevistas. Eu nunca dei entrevista, assim, tanto, mas essa foi a entrevista mais legal, tipo, que eu já pensei e consegui realizar, saca?
E queria dizer que, Pedro, eu te amo muito, Lu, eu te amo muito, vocês são pessoas que moram no meu coração. People love. Muito obrigado por terem vindo aí, por ter vindo aí. A Luana também tá aqui, então tô super grato também. Gente, nossa, o prazer foi todo meu e brigadão pelo tempo de vocês. Eu nunca achei que eu ia ser chamado para um podcast. Eu fiquei muito feliz, né? Inclusive, recebi uma cerveja extremamente boa. E eu amo muito você também. O vinho deve ser alguém, tipo, que... Cara, eu não consigo imaginar minha vida sem. Porque né, você é mais que um primo, né? Um super irmão para mim. Né? Paulinho também, né? Sempre teve assim... o Paulinho, ele... como se fosse um dos primos também, porque né, ele sempre esteve junto, né, esses caras anos, assim. Sim. Eu não consigo lembrar da primeira vez que eu vi o Paulinho, porque pra mim sempre esteve junto. Tá, né? sempre também. Eu sou uma entidade que tá sempre presente. Sempre gostei muito também, então, cara, um prazer gigantesco, né, tá aqui com vocês. E cara, assim... Isso tudo que eu falei, na verdade, nada é regra, né? Nada assim, é o único caminho ou o único jeito que poderia, né, fazer alguma coisa. E foi o jeito que deu certo para mim até o momento, né? Provavelmente para frente vai ser outro caminho, né? Outras formas, né, de fazer isso dar certo. Então, não tomem como regra, né, os pontos. Como inspiração. Mas, exato, né? E ainda tem muito mais pela frente, né? E é só o começo. É só o começo, beleza. É isso aí, muito bom. Maravilha, gente. Então é isso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando a entrevista. Luana, muito obrigado. Kathleen estava aí também. O pessoal que estava assistindo, que acabou não comentando também, muito obrigado pela audiência. Você que está assistindo pelo YouTube, não deixe de dar o seu like se você gostou da entrevista e deixar seus comentários aqui, ativar o sininho e coisa e tal. E se você estiver ouvindo pelo nosso querido Spotify ou outros canais de escuta de podcasts, você também, por favor, nos siga em todos os lugares, que teremos todas as quinta-feiras um papo como o de hoje. É isso? Yes, Paulinho? Perfeito. É isso, cara. Tô bem feliz. Acho que vamos deixar nossa publicidade pra próxima live. Né? Então, beleza. Obrigado, Pedro. Certo. Obrigado, Alvinho. Obrigado Boa. quem tava aí assistindo. E a Xablau Valeu, chegou pessoal. agora. Tchau, tô me encerrando. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Fechou. Falou.